Capricornianos, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos capricornianos. É uma leitura bônus. Muito obrigado por toda a ajuda de vocês esse final de semana. Foi muito gratificante. Fazia muito tempo que um vídeo não se desempenhava dessa forma. Eu fiquei muito feliz. E quero agradecer de verdade a todos vocês, isso é muito importante para mim e como eu tô passando por um probleminha de saúde, isso me deixa com o coração quentinho, sabe? Me dá força para vir aqui fazer esses vídeos para vocês, eu sou muito grata mesmo. Vamos lá? Leitura temporal, tá? Coletiva, né? Bônus. Não é sempre que vai ressoar contigo, o momento que você chegou aqui é o momento exato, a espiritualidade não erra o endereço. Tá bom? E o momento que você chegou aqui pode ter certeza que tem alguma coisa aqui para ti, tá bom? Vamos lá? Capricórnio. Capricórnio. O que nós temos aqui para Capricórnio? O bicho preguiça. Bicho preguiça, vamos lá. Tá? Atua com a energia da contemplação e observação de novas perspectivas. Hora de compreender as informações que estão acima da compreensão imediata, dando valor ao ócio criativo, dedicar-se mais aos estudos, despertar e aflorar a grande bagagem interna. Um eremita, né? E aqui tem um mantra, tá? Eu sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de vida com novas perspectivas e criatividade. Eu sou os meus pensamentos despertos e previsíveis. Vejo muito além das possibilidades humanas. O pendurado também tá aqui nessa mensagem, tá? Então, aquele negócio, né, enxergar por outras perspectivas, a contemplação, né, o bicho preguiça ele não tá nem aí, né, gente? O movimento é muito lento, né, não sei se para vocês dá uma agonia de olhar esse bichinho se movimentando, né, porque realmente ele é lento, né. Mas, né, tudo tem, eu sempre digo, né, a natureza, ela tem ela é tão rica que em tudo ela nos ensina, né? Se a gente for olhar o comportamento dos bichinhos, todos eles, né? Cada um traz uma característica, mais de uma característica, e a gente pode aprender muito com isso também. Às vezes eu falei, né? A gente dá uma agonia de olhar, né? Mas a gente tá sempre correndo tanto que a gente acaba nem enxergando o que passa diante da gente às vezes, né? Como se fosse um carro muito veloz, né? Numa pista, e a gente não conseguisse enxergar o que está passando, né, de tão veloz que está o carro. E esse bicho preguiça, ele volta muito para isso, né, contemplar, observar, existe resposta, existe soluções, às vezes, nas pequenas coisas que a gente não enxerga, né. A sacerdotisa pulou, né, gente, nem precisei. E aqui, a sacerdotisa, ela fala, aqui tá muito claro, né, dedicar-se aos estudos. A sacerdotisa traz isso aqui também, tá? A sacerdotisa, ela é muito sábia. E ela escuta, ela silencia, ela observa, ela analisa, né? E aqui tá muito forte também, porque, ó, despertar e aflorar a grande bagagem interna. Despertar é trazer isso para a margem, né? Às vezes a gente fica pensando muito, analisando também algumas coisas e despertar isso, né? Bom, vamos entender, né? Tem um poder de intuição aqui? Tem. Ó, a carta da torre tá na mesa e o 10 de paus. Sacerdotisa, torre e 10 de paus. No fundo do maço, a rainha de copas. Então, se a gente tá falando em intuição, em sensibilidade, em emoções, né, em se abrir o canal, tá vendo ali nessa sacerdotisa aqui a carta da lua?
né? Uma lua, duas luas na verdade, né? Voltadas como se fosse uma antena, assim, para a gente captar esse sinal mesmo, né? E golfinhos aqui, que são animais espirituais também, com uma grande sensibilidade, né? E existe aqui uma questão muito forte de intuição, tá? Então, observar isso, analisar isso. Muitas pessoas aqui com sonhos, sincronicidade, recebendo informações, tá? De alguns temores, de algumas coisas aí que tu tá enfrentando. A carta da Torre aqui me fala dessa desestruturação. Então, aqui não necessariamente, tá, que a maioria das pessoas vai acontecer alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Muito provavelmente nós estamos falando de estrutura ou desestrutura interna, porque nós temos a sacerdotisa e a rainha de copas. Então, internamente a gente já não é mais os mesmos, a gente já mudou, a gente tá noutra energia, a gente já tá com outro olhar, a gente tá com outra escuta, com outras observações. Se a gente for analisar, a gente não é mais o mesmo do início do ano, por exemplo, né? Então, e essa desconstrução que a gente já vem fazendo há algum tempo, principalmente aqui no canal, que eu vejo muitas pessoas comentando, e eu vejo por mim mesma, como a gente evoluiu de uns anos passados para até agora, e como a gente vem despertando para algumas coisas, olhando para outras e conseguindo se fortalecer cada vez mais. Algumas pessoas já estão saindo dessa torre e já estão conseguindo colocar ou alicerçar os seus primeiros tijolos para a reconstrução, outras ainda não. Mas isso não é uma competição, isso não é mérito de ninguém começar a construir ou não, cada um tem o seu tempo, e a gente precisa também trazer esse acolhimento pra gente, esse amor, né, que é só a gente que pode se dar, e por isso que a Rainha de Copas está aqui, né, trazer o acolhimento, a nutrição para si mesmo, para que tu consiga finalizar algumas cargas pesadas, alguns compromissos, alguns acordos que foram feitos, e não necessariamente que tenham sido com outras pessoas. Aqui provavelmente tu fez contigo mesmo, né? Tu achou que tu devia fazer aquilo, tu assinou um contrato contigo mesmo, sabe? Tipo, eu preciso... Não, aqui é vocês realmente, ó, quebrando os contratos, quebrando os acordos, quebrando as responsabilidades que nem são tuas e que tu tá assumindo. Aqui é um capricorniano que tá se escolhendo, aqui é um capricorniano que tá se priorizando, é um capricorniano que há muito tempo vem cuidando dos outros e agora tá entendendo que precisa cuidar de si mesmo. Tá? Então, existe aqui uma finalização de um ciclo? Sim, mas pelas tuas mãos, principalmente. Pelo teu sentir. E não porque vai acontecer algo que vai desestruturar. Não, é tu que quebra isso, tu que quebra todas as pontes com algo que já não te sustenta mais. Tu rompe com isso. Quebra as correntes. E aí, capricorniano, voltando muito, tá? Cada vez mais para esse conhecimento, para esse autoconhecimento, para o estudo de si mesmo, para o estudo das suas emoções, para a observação, para as análises. E quanto mais tu faz isso, Capri, mais tu consegue se desvencilhar de tudo que tu fez aí, de contratos, acordos, que tu fez até contigo mesmo. Entende? A gente pode fazer isso. A gente pode ser flexível neste formato. A gente não precisa ser fiel a algumas coisas que não nos correspondem, que não são fiéis com a gente. Então aqui é capricornianos despertando, talvez de um sono profundo, se dando conta que por muito tempo se doou, assumiu compromissos, não se priorizou e que agora precisa fazer esse caminho voltando-se para dentro, voltando-se para casa. Sabe? Estando na sua própria casa, tá? Vamos lá? Meu nariz entupiu.
Tá muito frio aqui, gente. Você não tem noção. Não tá bom. Não é confortável pra mim. Bom, vamos lá. Aqui. Eu vou pegar esse tarô aqui. Vamos ver o que a gente fala mais para Capricórnio. Capricórnio. O que que nós temos aqui? Dez de ouros. 7 de espadas. O que mais que a gente tem aqui? A sacerdotisa novamente. A gente está falando sobre nossos estudos basicamente, tá? Sobre a nossa intuição, sobre as nossas percepções, o equilíbrio, a necessidade do equilíbrio também das emoções, tá? E também de toda essa escuta interna que tá acontecendo, todo esse despertar para algo que tá acontecendo aqui, tá? Tem gente acordando de um sono profundo aqui, tá? Mais um. O mago, o rei de copas e o cavaleiro de copas. Gente, a gente tá falando das emoções? Sim. Tá, sim. A sacerdotisa, ela já traz isso, né, muito forte, o cavaleiro de copas, a rainha de copas e o rei de copas na mesa. Então, hoje a gente vai falar sobre as nossas emoções. E aí, por muito tempo, Capricorniano se sentiu, eu não sei se prejudicado com esse 7 de espadas, se sentiu traído. Muitas coisas aconteceram no teu passado, tá? Que te fizeram, inclusive, desacreditar, tá? Que as coisas poderiam ser mais leves, verdadeiras e até a troca com outras pessoas. É como se tu tivesse desacreditado de tanto que tu te doou, de tanto que tu te dedicou para o lar, para casa, para estruturação, para a segurança de um todo. Tu olha para trás e tu vê, tá, mas isso aqui valeu do quê? Todo esse meu esforço. Se até agora eu sou a pessoa que está sendo mais prejudicada nessa história. Aqui não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão de amor próprio, de reconhecimento, tá? Capricorniano aqui, eu acho que num passado se doava muito, se cuidava muito dos outros e agora vem com uma nova roupagem de maturidade emocional. Então tu entende que hoje tu não precisa doar e dar tudo para ter o básico, para ter o mínimo. Porque esse cavaleiro de copas aqui, ele também me fala de relacionamentos muito rasos. Então tu recebe muito pouco em comparação ao que tu oferece, ao que tu ofertou lá no passado. Para algumas pessoas aqui, tá? Como tem a sacerdotisa, o mago e o 7 de espadas, descobrindo alguma coisa, uma traição, uma conversa que tu não sabia, uma verdade, descobrindo mentiras, descobrindo falsidade, descobrindo coisas ocultas por baixo dos panos que tu não tinha visto. Então é como se também caísse as máscaras de algumas pessoas. Eu acho que aqui, como eu disse, Capricorniano despertando de um sono. E esse sono é como se tu estivesse dormindo com aqueles
como é que fala aquilo? Aquela mascarazinha que a gente bota pra dormir, não sei o nome daquilo ali. E tu tira aquilo ali e tu começa a ver as coisas, tá? Então o mago aqui, ele me traz muito uma questão de... Parece que tu foi, de alguma forma, tu foi enganado, tu, sabe? Fizeram uma questão aqui, uma coisa que parece que tu cegou, tu não viu a verdade. Só que agora parece que isso vem à tona, porque tu acorda. E aí, Capricórnio, tu começa a entender aqui o valor, né, das relações em si, né? Que não são só materiais, né? Que não adianta se matar trabalhando para dar, para fazer e acontecer, ou que lá no passado tu trabalhou muito para dar para alguém e tu acaba, hoje tu olha assim para trás e tu diz, nossa, não precisava ter feito isso, porque as relações estão nesse formato hoje. Então, por que eu fiz aquilo no passado, se hoje eu não tenho o mínimo, eu não tenho retorno, tá? Mas eu vejo também, capricorniano, muito numa construção de melhoramento das suas emoções. Então, o 8 de ouros aqui, trazendo isso. Dedicação, empenho, muito empenho para quê? Para que eu me sinta bem hoje. Então, como eu vejo o capricorniano aqui muito maduro emocionalmente, não é mais qualquer pessoa que chega e larga uma mentira, ou tenta te enganar, ou tenta, sabe? Não, aqui capricorniano mudou. Mudou e mudou muito, tá? Algumas pessoas vão perceber essa mudança, outras pessoas ainda vão tentar, né? Vão tentar. Mas eu vejo que Capricórnio está muito mais esperto aqui, tá? E não vai permitir que o golpe seja dado de novo, tá? Deixa eu tirar mais aqui e vamos entender melhor isso. Deixa eu pegar essa aqui. O que a gente está falando aqui, então? O que a gente vem com essa sequência aqui? Aqui, Capri, quanto mais tu escutar a tua intuição, menos encilada tu vai entrar, tá? E aí vem esse bicho preguiça falando do quê? Da contemplação. Tu não vai precisar fazer esforço nenhum, tá entendendo? Por isso que o bicho preguiça tá aqui. Tu não precisa mexer em nada, tu não precisa fazer nada, deixa que fazem por si só. E tu só vai ver a correria na tua volta, entendeu? Acho que é isso que esse bicho preguiça tá querendo nos falar. Capricórnio, o que mais que nós temos aqui? Ah, gente, vocês olham isso? A sacerdotisa. Tô chocada. Ela abriu esse jogo, ela veio nesse jogo e ela veio nesse jogo. Existe uma evolução aqui. Tá? Existe um autoconhecimento aqui, uma necessidade de escutar as suas intuições, uma necessidade de equilíbrio, uma necessidade de realmente dar entrada para essa tua sensibilidade, tá? O que mais aqui? 5 de espadas, ó, aí, tá o conflito. Aqui existe uma sabedoria para lidar com esses conflitos, porque assim, quem conseguiu um quinhão lá atrás contigo, vai tentar de novo. Tá entendendo? Só que eu vejo Capricórnio muito esperto aqui. E daí, se aqui tu te permitia, aqui tu não te permite mais. O 5 de espadas eu não vou entrar nessa luta. Eu já sei, eu já sei aonde vai dar isso, é o mesmo padrão. Não muda, é o mesmo padrão. Então, esse padrão, ele é meio que um ciclo vicioso, se a gente olhar isso aqui, tá? E aí, o 5 de espadas Capri, não entra em batalhas que tu já sabe que tu não vai ganhar nada, não vai perder nada. Então, não gasta energia com esse tipo de coisa. Tá entendendo?
Gente, olha essas cartas. O mundo. E aqui tu muda um ciclo, tu vira uma chave aqui, tá? Aqui Capricorniano sai muito grande, porque não é... Gente, eu sou Capricorniano para quem tá chegando agora. A gente tá com uma visão ampla de mundo e de... Olha aqui, ó. Eu sabia que ele ia vir. Eu falei no pendurado lá no início do jogo, né? Uma visão ampla e veio pendurado. Eu ainda estava falando sobre isso. Outra perspectiva. Essa outra perspectiva, ela vai mudar toda a história. Porque antes, se tu te desgastava, tá? Fazendo e acontecendo, assumindo coisas que não eram tuas, tentando deixar todo mundo bem e cada vez mais se prejudicando, aqui não. Acabou. Acabou, tá? Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais aqui. Tirar de Capricórnio. Capricorniano tá muito mais seguro, ó. 4 de ouros. Sabe o que acontece, gente? Antes, parece, a impressão que eu tenho desse jogo aqui, com essa rainha de copas, é que a valorização e a régua era diferente. Então antes tu achava que tu precisava doar para ter alguma coisinha. Só que hoje tu tá te transformando tanto, tu começou a ver que as coisas não são dos outros, que é tu por ti mesmo e que tu não precisa, né, dessa de doar tanto para receber, porque quem fornece é tu mesmo, tá entendendo? Tu é a tua fonte. Aqui, ó, As de Paus. Tua fonte de vitalidade, a tua fonte de criatividade, a tua energia, o teu poder criativo, né? O teu impulso. Quem dá o impulso é tu mesmo. Então antes, assim, tu achava, não, vai todo mundo junto, vamos crescer todo mundo junto. Agora não. Não é que tu tá individualista, mas tu tá te priorizando. E isso faz toda a diferença. Porque se tu olhar para trás e o tanto que tu já ajudou, e o tanto que tu já gastou, tu teve prejuízo em relação a outras pessoas, tu olha para trás e diz, nossa, eu podia estar muito melhor agora. E agora parece que o Capricorniano desperta, entende? Então, ó, tu olha para trás o mundo, tu olha para trás, mas tu vira a chave. Agora eu fecho esse ciclo com tranquilidade, porque eu sei que eu fiz o meu melhor, eu sei que eu fiz o que eu devia fazer. E aí, como eu disse, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. As coisas mudaram. Junto com isso, vem o Rei de Paus. O Rei de Paus e o As de Paus, um do lado do outro. E aqui é um poder pessoal muito grande, né? Um poder de pessoa mesmo, sabe? É como se tu tivesse hoje com muita confiança de ti mesmo. Então hoje tu tá muito mais seguro, como eu falei. E tu não te arrisca mais a fazer algumas coisas porque tu enxerga pelo outro ângulo as situações. Então, tu amadureceu muito aqui. Tu cresceu muito aqui. E isso faz toda a diferença, gente. Quem chegar aqui nessa energia de Capricórnio, para quem eu tô me conectando aqui, tá? E tentar tirar proveito de alguma coisa, não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá? Aqui é Capricorniano bebendo da sua própria fonte, da sua própria criatividade, enxergando que tem recursos, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que não depende das pessoas, que não precisa da validação das pessoas, que pode rasgar os contratos. Rasgue os contratos, Capricórnio, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Olha para esse passado, tem 2 cartas aqui que falam de passado. O 7 de espadas, que tu olha ainda os prejuízos, e o mundo, que tu diz, tudo bem, eu reconstruo tudo de novo. Por isso que a torre está aqui. Como eu disse, lá na frente, tem pessoas que já estão se reconstruindo, já estão colocando seus primeiros tijolos. Outras ainda não, mas vão conseguir chegar.
Eu quero tirar uma dúvida aqui, tá? Porque às vezes, deixa eu ver essa sacerdotisa aqui, se ela me traz uma outra, sei, uma outra palavra aqui que faça sentido. Visão poderosa, né? Eu já tinha dito, tu tá com uma outra visão agora, né? Percepção. É isso. Segredos ocultos, já falei. Fofoca, pessoas maliciosas, pessoas maldosas, né? É isso, eu já tinha falado tudo. Às vezes eu acho que eu vou conseguir extrair um pouco mais aqui, mas realmente eu já falei. O meu cachorro tá enlouquecido. Tá enlouquecido. Deixa eu ver aqui o que. Ai, ai. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, Capri. Sabe tudo aquilo que tentaram te enganar, te mentir? Tu não cai mais essa armadilha não, tá? Já vi tudo aqui. O que mais que vem para Capricórnio? Capricórnio. O que vem aqui? Olha aí, gente, eu não tô falando. As de paus novamente, tá? Agora, gente, é uma nova fase, tá? Uma nova fase, é uma fase que pode acontecer coisas aqui bem positivas para ti, tá? Acordos, contratos, novas inspirações. É um ciclo que se inicia que vem trazendo coisas muito positivas. Inclusive pode ser rápido para algumas pessoas, tá? Algumas movimentações aí que vão ser muito positivas. O As de Paus é uma carta de progresso também, de coisas brotando, de coisas vingando, e podem ser até repentinas para algumas pessoas, tá? E o 10 de Paus, que tá aqui 2 vezes, né? Falando, né? Dessas obrigações, né? Desses compromissos. E aqui tu rompendo com isso, as coisas aqui realmente finalizando algumas coisas, tá? E as coisas ficando basicamente muito mais leves, muito mais, 10 de espadas. O que estava ruim fica para trás, agora é um recomeço, uma nova fase para vocês, para nós. Por que eu tô falando isso? Porque tem um mundo que é uma nova fase, né? Um novo ciclo, finaliza um ciclo de dor, um ciclo de obrigações, de responsabilidade, inicia um ciclo de vitória, de acordos, de inspiração, de vida, de impulso, de alegria, de paixão, né? De criatividade. Então, assim, comece a olhar as coisas por um outro ângulo. E eu falei outro ângulo, que caiu? O pendurado. Olha aí. Quando essas leituras, elas são muito com muita sincronicidade, né? Vocês já sabem disso, né? Então, assim, olhe as coisas pelo outro ângulo. Isso aqui é um despertar. Por mais que tu ache que tu tá parado, que as coisas não estão acontecendo, que nada funciona, que nananá, pipipi, popopó. Gente, essa carta aqui, ela fala de um despertar de consciência. O físico tá parado. O físico tá parado, mas por dentro existe um movimento muito grande acontecendo. É um despertar, é um novo olhar, uma nova visão, que te tira da fase de stand-by, que te tira da fase de estagnação. Entende? Talvez a tua paradeira, estagnação, as coisas não acontecendo, é porque tu fica ainda que nem cachorro, rodando em roda do rabo. Tem coisas que, como eu falei, rasgue os contratos. Seja ruim também, Capricórnio, entende? É isso, às vezes a gente precisa, assim, pensar na gente. E não é ser ruim. Ruim é os olhos dos outros, porque quando a gente muda, a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, olha ali como o capricorniano tá ruim agora, como o capricorniano mudou. Claro, deixou de fazer o que estava fazendo servir
né? Aí a gente se torna a pessoa difícil, a pessoa ruim, a pessoa incompreensível, a fria, né? Tudo aquilo que a gente já, aquele roteiro que a gente já sabe, entendeu? E aí, o eremita, a questão do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, o despertar e aflorar a grande bagagem interna. E a gente está despertando para essa bagagem interna. Então, isso aqui, para mim, tá? Para mim, hoje, é o mais valioso, né? Todo mundo teve várias etapas na vida. Todo mundo teve. Isso aqui para mim não era primordial lá no passado. O meu passado era o servir os outros. E hoje eu vejo que isso não é mais importante, né? Então, tudo tem a sua medida, né? Então, isso aqui é a bagagem que ninguém te tira. Isso aqui é o conhecimento que ninguém te tira. Isso aqui é o teu poder pessoal. Quando a gente tem isso aqui muito bem alicerçado, pode chover a tempestade que for, ela não te derruba mais, tá? Pode chover a tempestade que for, ela não te derruba mais. Então é isso aqui que esse jogo tá falando. E aí, mais do que isso, gente, 8 de ouros, novamente aqui, falando da construção, do empenho, tá? Da dedicação que tu teve com os outros, que agora tu vai ter contigo mesmo, e aí sim, tu vai construir os teus alicerces, a rede de ouros, as tuas bases seguras, sólidas, prósperas, tá? Tu vai aqui, não sei se pode surgir para algumas pessoas aqui alguma oportunidade com esse as de pausa aqui que venha te trazendo recursos, que venha abrindo negócios, uma nova oportunidade de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Para algumas pessoas, sim, tá? Só que tu vai precisar queimar algumas pontes aqui. Não tem carta de decisões aqui, mas que eu vejo que tu vai precisar queimar algumas pontes, tu vai. Porque para te estar nessa cadeira do rei de ouros aqui, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos tirar esse oráculo do preto, o Lenormand do preto velho aqui. Adorei as almas adorei. A lua. Aquilo que estava oculto de ti não vai ficar mais oculto, tá? E as emoções, né? A lua no Lenormand fala das emoções também. Não fala do oculto, né? Fala das emoções. As nuvens, a tristeza, o choro. Saravá, Maria Conga. Adorei as almas adorei. E aí vem a carta do preto velho. Tá. Vem a carta da árvore. E vem a carta das montanhas. A dificuldade, né, Capricórnio? Aqui é como se o preto velho estivesse falando, né? Calma, tá? Mantenha-se firme na tua jornada, na tua caminhada. Existem roteiros que são mais longos, dificuldades, né, no caminho. Eles vão aparecer, é inevitável. Mas tu vai conseguir superar isso, né? Tu vai conseguir com essa pegada capricorniana mesmo, né? De escala, né? De resiliência, de coragem, né? De ultrapassar esses grandes desafios, né? E aquilo é como se o preto velho estivesse falando, né? Suba
um passo de cada vez isso. Não tenha pressa, a jornada é tua. O eremita está aqui falando disso também. Então dá para ver que existe uma superação aqui de um obstáculo grande na tua vida, tá? E aqui, essa carta da árvore, ela vem com uma mensagem assim, né? Falando que crescer dói, tá? Mas é na dor que a raiz se fortalece. Então, dá para ver que existe um crescimento. E o crescimento não necessariamente que ele é material. O material, ele vem aqui no final do jogo, inclusive, com esse rei de ouros e o 8 de ouros. Porque antes que tu construa as tuas bases materiais, tu precisa fortalecer as tuas raízes internas, que é o que a sacerdotisa vem falando 3 vezes, o eremita vem falando, tá? Então tenha paciência, certo? A sacerdotisa pede a paciência, a árvore, o crescimento da árvore, ela também pede, exige paciência, tá? Porque assim, ó, tudo tem o tempo certo para crescer, para florescer, para dar frutos, entende? E o preto velho ele vem falando assim: filho, a luz mora dentro de você. Quanto mais sua fé se acende, mais o caminho se ilumina. Gente, olha essa leitura aqui, como a gente vai terminar ela. Então, a fé, que é o que a sacerdotisa também vem falando, porque a sacerdotisa o que é? É a tua conexão com o oculto, né? A tua conexão com o universo, com a tua fé, com a tua ancestralidade, com os teus guias, com a tua espiritualidade. Quanto mais tu ilumina a tua fé, acende a tua fé, mais tu ilumina o teu caminho. Porque tu vai chegar um momento, Capri, que a gente vai se dar conta que aconteceu o que aconteceu, a única coisa que não se desprendeu de ti, que não se afastou de ti, foi justamente o teu anjo da guarda, o teu mentor, o teu guia. Eles permaneceram na tempestade contigo. De resto, não sobrou ninguém. Entende? Então é muito aquela também, agora me veio aqui aquela pegadas na areia, né? Que um cara tava caminhando na beira da praia, bem muito antigo isso, né, gente? Caminhando na beira da praia e essa pessoa tava reclamando, né, que Deus tinha abandonado ele, né, que ele tava enfrentando uma tempestade difícil, que ele tava desamparado, tudo. Ele olha para trás, né, e vê que não tinha pegadas na areia, né, que ele tava no colo, né. Gente, isso é da minha adolescência, eu já nem me lembro mais. Mas ele estava no colo, né? Então ele estava sendo sustentado, né? Amparado pela espiritualidade. Eu acredito muito que é isso aqui que está acontecendo no jogo. Por mais que hoje tu te sinta sozinho, isolado, com a sacerdotisa também ela traz essa questão do isolamento, né? Do silêncio. Talvez tu tá sentindo que tu tá desamparado aí, mas a espiritualidade, ela tá aqui em todos os momentos desse jogo aqui, tá? E aqui tá dizendo aqui, ó, a estrada, tá? Não há estrada errada, tá? O que tu passou, tu precisava ter passado pro teu crescimento, pro teu melhoramento. E aqui tá dizendo assim, não há estrada errada, há escolhas diferentes. O importante é andar com fé e aprender com cada passo dado. Ai, meu povo, essas leituras me pegam, sabia? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa teu comentário, né? Eu até me esqueci de pedir para vocês deixar o like, a inscrição, o hype. Quem quiser leituras particulares comigo, aqui embaixo tem os links para falar comigo, tá bom? Todos os links ali da Luar oficial, tá? Pode me chamar, certo? Vamos lá, Capricórnio. Harmonia. Harmonia. Ó, e aqui, harmonia em todas as coisas do universo.
Abra as portas do emocional. Entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Então aqui uma flor de lótus, né? Então a flor de lótus, a gente sabe que ela traz essa questão do renascimento, da transformação, né? E, gente, eu acredito muito, tá? Que a gente está passando por esse processo, mas eu acredito também que a gente vai conseguir sair disso, e algumas pessoas já estão saindo bem melhores, tá? Comenta aqui embaixo. É importante para mim, tá? Vamos ver aqui o que temos como mensagem final. Nem sempre tudo vai sair conforme seu planejamento. Você idealizou seus propósitos de forma linear e quando o primeiro desvio aconteceu, pensou em desistir de tudo. Pode ser que agora esteja em meio ao caos. Todas as experiências pelas quais está passando são uma contribuição para a realização de que realmente merece, e o que eu tenho para você não é pouco. Confie no meu tempo e em meus redirecionamentos, mas na certeza de que tudo acontece para o bem maior. Meus queridos, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão. Até o próximo vídeo.